Maria, qual a maior dificuldade do Conselho Tutelar no trato com as questões envolvendo menores em conflito com a lei no dia a dia? Bom, a maior dificuldade ainda, né, eu acredito que seja o desconhecimento da lei, né? As pessoas ainda não entendem qual que é a atribuição do Conselho Tutelar. Então, na maioria das vezes, as pessoas atribuem sempre a questão dos atos infracionais em relação ao Conselho Tutelar, né? E não é bem assim. A gente sabe que adolescente em conflito com a lei é de responsabilidade do Estado, né? A delegacia, hoje a gente sabe que a gente não tem uma delegacia especializada para atender o adolescente em conflito com a lei, a gente não tem uma equipe multidisciplinar que seria dentro da delegacia para atender esse adolescente. Então, às vezes, isso atrapalha um pouco o trabalho em relação ao adolescente em conflito com a lei. Dentre as diversas modalidades de ocorrência que vocês recebem aqui, existe alguma que se destaca, que vocês registram com mais ocorrência, com mais frequência? A maioria dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes é o furto, né? São pequenos furtos e a questão aí envolvendo a questão do tráfico de drogas, né? Os nossos adolescentes, como todo mundo sabe, eles são usados aí como aviãozinho no tráfico de droga. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou recentemente 26 anos. Ele é uma ferramenta eficaz no trabalho seus no dia a dia? Ele é uma ferramenta, deveria ser uma ferramenta eficaz, né? Ainda está muito longe, né, de efetivarmos realmente, né, na íntegra, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma lei que foi elaborada pensando, talvez, no futuro, que eu acredito que ainda está um futuro bem distante, né? Talvez eu atribuo isso à questão mesmo de responsabilizar-se quem deveria ser responsabilizado, né? A gente fala das políticas de atendimento hoje, ainda, né, deixam a desejar. Hoje nós temos um município de quase 120 mil habitantes e não contamos nem com uma delegacia apropriada para acolher esse adolescente, no mínimo 5 dias, que a lei diz, né? Então, a gente não tem esse local apropriado. É um local insalubre, é um local frio, é um local que não tá, ele não é exclusivo do adolescente, né? E isso aí é o mínimo. Hoje a gente pode contar com muito pouca retaguarda para esse adolescente, no que tange políticas de atendimento. Porque não acredito que a gente resolva o problema tratando o adolescente depois dele ter cometido vários furtos, por exemplo, vários atos infracionais. Hoje a gente deveria pensar na prevenção desses adolescentes para eles não irem para o mundo do crime, porque eles começam com pequenos furtos e daí a pouco eles não conseguem atingir nem os seus 18 anos e já são mortos aí pelas esquinas da vida. Então, acho assim, eu penso, né, que se as autoridades não se preocuparem em trabalhar quanto à questão preventiva, isso a gente já vem lutando há mais de 10 anos, né? E parece que assim, todo mundo tapou os ouvidos, tapou os olhos para a situação que estava piorando em Itabira, quando começou o tráfico aqui, principalmente do crack, que ficou muito mais evidente. Nós tentamos, né, de todas as formas, implantar algo que seria o CIA, que pudesse tratar esse adolescente preventivamente, ou tratá-lo a tempo com uma infração, antes que ele reincidisse no mundo do crime. Infelizmente, isso não foi possível. Hoje, a gente já está com um índice de criminalidade em Itabira alto pelo porte de Itabira, e quase todos os crimes envolvem adolescentes. Então, hoje, a gente já vê uma proporção maior, já disparou o adolescente hoje no mundo do crime, e talvez não só a gente tenha que trabalhar com o preventivo, mas com atos mais eficazes para que eles não
não entendam, né? Que não pensem que não existe lei. Hoje existe lei. Hoje a gente tem o projeto de a medida socioeducativa de liberdade assistida, né, e de prestação de serviço para a comunidade, que estamos agora renovando, vamos dizer assim, o CREAS, que trabalha com esses adolescentes, ele está se readequando para melhorar os atendimentos aí com esses adolescentes. Eu espero, realmente, que consigamos fazer um trabalho bom com esses adolescentes. A gente tem feito algumas reuniões já desde o início do ano, para efetivar os trabalhos aí de prestação de serviço e de liberdade assistida, que é uma medida socioeducativa quando o adolescente comete algum tipo de ato infracional. Na sua opinião, a redução da maioridade poderia minimizar o quadro de ocorrências envolvendo menores? Não. Não. Não é baixando ou aumentando a idade penal que vai resolver. Na minha opinião, essa é a minha opinião, o adolescente, o que mais, vamos dizer assim, o que mais o adolescente preza na vida é a liberdade, né? Que eu acredito que ela é mais acentuada quando se é adolescente do que na fase adulta. E quando você tira desse adolescente o direito de liberdade, que quando é aplicada a medida socioeducativa de internação, que ela pode chegar até 3 anos, esse adolescente ele está privado de sua liberdade. Então, eu acredito que isso é o maior castigo que esse adolescente possa ter. Quanto à questão de aumentar a maioridade, o adolescente, se ele toma 3 anos de uma pena, ele não tem, vamos dizer, saída por bom comportamento, por exemplo, ele cumpre 1/3 da pena, né? O adulto não. O adulto, ele sabe o que está fazendo, ele tem total responsabilidade sobre os seus atos, ele vai lá e comete um crime. E aí, se ele pegar aí 20 anos de pena, ele cumpre 1/3, 1/6 e sai em liberdade. O adolescente, se ele tomar 3 anos, ele vai cumprir 3 anos. E é uma medida socioeducativa. Então, se a gente for comparar a pena para o adolescente como a pena para o adulto, a gente vê que, em proporção de idade, para o adolescente, eu acredito que essa pena dói mais em um adolescente, talvez, que num adulto, que são 3 anos, mas são 3 anos de adolescência que ele vai perder dentro de uma instituição, né? E o adulto ele vai perder um tempo ali, mas ele volta, talvez ainda com chance de recontinuar sua vida, dar uma continuação na sua vida. O adolescente, talvez, ele não tenha essa mesma chance.